Olá, pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 e vamos fazer esse capítulo 4 em duas partes. O título é: Você pediu? A vida é uma série de expectativas. Você tem expectativas boas ou ruins. Algumas pessoas são pessimistas e sempre têm certeza de que o pior acontecerá. Outras são otimistas e procuram o melhor, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. Nossas expectativas são baseadas em palavras. Se alguém lhe dissesse, estenda a mão, tenho algo para você, você provavelmente estenderá imediatamente uma mão ansiosa. Os pais dizem aos filhos, se você limpar o jardim todo, faremos isso e aquilo. As crianças aguardam ansiosamente o que foi prometido. O mesmo acontece quando você é informado que ganhará um aumento. Assim que recebe o salário, você se certifica de que o dinheiro extra está lá. Algumas pessoas já até compraram algo novo antes mesmo de receberem o aumento. Elas fizeram isso porque acreditaram no que o supervisor delas disse. Antes de verem um aumento, agiram como se já o tivessem. Subtítulo: Deus é um bom pai. Com base no que Deus prometeu nas Escrituras, podemos esperar coisas boas. Também podemos ter certeza de que Ele está sempre pronto, disposto e é sempre poderoso para derramar suas bênçãos sobre nós. A maioria dos pais terrenos ajuda seus filhos e netos o máximo que podem. Tenho 5 netos e se eles quiserem alguma coisa, sabem que podem ligar para o vovô. Vovô, preciso de chuteiras novas. Vovô, preciso de um taco de beisebol novo. Vovô, preciso de um uniforme e um capacete novo. Sabe o que o vovô diz? Tudo bem. Por quê? Eu amo esses garotos. Se estiver ao meu alcance, arrumarei um jeito de dar a eles. Assim também é o seu Pai Celestial. É triste dizer, mas alguns pais não ajudam seus filhos. Deus não é assim. Ele quer ajudar seus filhos mais do que qualquer pai terreno. A Bíblia diz, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7, verso 11. Disposto e capaz. Se você precisar de algo, provavelmente não pedirá a um estranho. Você conversará com algum amigo ou conhecido, porque tem certeza de que essa pessoa vai ouvi-lo. Um estranho pode simplesmente não se importar. Caso alguém dissesse que gostaria de lhe dar $20.000, você iria querer acreditar na pessoa. No entanto, as palavras da pessoa dependem dos recursos e da disposição dela em cumprir o que prometeu. Se você não sabe se ela é capaz de lhe dar o dinheiro, talvez não leve a oferta muito a sério. Outra pessoa pode dizer que deseja dar a você $20.000. Você sabe que ela tem os recursos, mas que nem sempre está disposta a abrir mão deles. Você também não tem certeza ainda se algum dia verá o dinheiro. A boa notícia é que Deus tem os recursos e a disposição para lhe ajudar. Tudo o que você precisa fazer é pedir o que ele lhe prometeu na Bíblia. Depende de você. Em seu livro Como Desfrutar da Abundância, de T.L. Osborne, ele escreveu: quando a mente entende a abundância de Deus e começa a compreender que ele criou a riqueza desta terra para as bênçãos de seus filhos, os muros da escravidão mental começam a desmoronar e o arco-íris da abundância de Deus aparece. Um grave problema na vida de muitos cristãos é que eles estão aprisionados por suas circunstâncias e não enxergam uma saída. São salvos e cheios do Espírito, mas não separam tempo para ler a palavra. Embora saibam que Deus prometeu algo a eles, não têm certeza de que ele disse que faria. Esses cristãos não têm o conhecimento da palavra de Deus, que lhes trará a esperança de um futuro melhor. Eles, de fato, não sabem o quanto Deus está disposto a ajudá-los. Então, tentam resolver a situação por conta própria. Subtítulo: Você tem que pedir. Observe a última parte de Mateus 7, 11. O texto diz que Deus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus deixa claro que temos de pedir.
Cameron Thompson disse: o céu deve estar cheio de soluções pelas quais ninguém nunca se deu o trabalho de pedir. Essa é uma declaração poderosa. Caso você esteja em uma loja e veja algo de que goste em uma vitrine trancada, precisará pedir ao vendedor que pegue para você, a fim de segurar e olhar esse algo de perto. Você pode ficar olhando pela vitrine o dia todo, pode sonhar com aquilo e dizer aos outros o quão esse objeto é incrível e você gostaria de tê-lo. Mas até que peça ao vendedor para vê-lo, ele permanecerá na vitrine. Eu prego sobre promessas de Deus o tempo todo, mas até que eu mesmo peça a Deus o que ele prometeu, não receberei nada. Uma vez, há muitos anos, eu estava planejando ir a um jogo de beisebol com alguns rapazes com quem trabalhei. Um dos homens queria muito ir, mas não tinha dinheiro. Um membro do grupo deu uma rápida palavra a ele sobre crer em Deus e em relação às finanças. Quando chegou a hora de recolher o dinheiro para os ingressos, o cara que deu a palavra não tinha o valor necessário. Ele havia pregado para o amigo há apenas alguns dias, mas ele acabou não tendo o dinheiro. Este é um exemplo de como você pode saber muito sobre algo e ainda assim não obter esse algo. Até que você abra a boca e peça a Deus o que deseja ou precisa, não receberá nada. Subtítulo: é hora de crescer. Já ouvi pessoas me dizerem: eu simplesmente não consigo entender porque fulano está sempre recebendo coisas. Ao falar com elas, descobri que nunca oraram e pediram a Deus que atendesse às suas necessidades. Elas achavam que Deus sabia o que precisavam, então nunca se deram ao trabalho de ir até Ele e falar sobre as suas necessidades. Algumas pessoas acham que Deus é movido pela nossa necessidade. Ele não é. Ele também não é movido pelas nossas emoções ou lágrimas. O que move Deus a cumprir sua palavra? A fé. Outras pessoas disseram: eu não entendo. Eu fui salvo há mais tempo do que aquela pessoa. Olha o que ela está recebendo de Deus. Não importa há quanto tempo você foi salvo. Uma pessoa salva há 24 horas pode pedir algo a Deus e receber. Outra pessoa pode ter sido salva há 24 anos, mas nunca pedir a Deus com fé, não receberá o que precisa. Quando seus filhos são pequenos, você pega água na geladeira para eles quando eles lhe pedem. Mas quando envelhece, você espera que eles peguem a própria água, caso estejam com sede. Se o seu filho de 12 anos pedir algo para beber, é bem provável que diga para ele mesmo ir pegar. Da mesma forma, Deus espera que seus filhos cresçam. Quando você nasce de novo, parece que é fácil ser curado ou receber qualquer uma das promessas de Deus. É como ser uma criança em uma loja de doces. Depois de um tempo, não parece tão fácil. Você pode não ter percebido, mas algumas pessoas carregaram você. Foi a fé deles que fez você obter os resultados e não a sua. Agora, Deus espera que você gaste tempo com a palavra e peça a Ele o que pertence a você. Subtítulo: quando meu pai orou e nada aconteceu. Quando eu tinha 15 anos, tive uma infecção no ouvido esquerdo. Doía tanto que eu mal aguentava. Meu pai estava na Califórnia na época, então liguei para ele. Esperava que ele fosse orar e que eu ficasse bem. Foi dessa forma que fiz a vida toda. Desta vez, quando meu pai orou, nada aconteceu. Foi a primeira vez que as orações de meu pai, por mim, não funcionaram. Fui até o meu pastor, o irmão Leonardi, e pedi que ele orasse. Não havia nada de errado com a maneira como ele orava, mas novamente nada aconteceu. Como meu ouvido não melhorou, fui ao médico. Ele disse que a infecção foi causada por um fungo que vive em climas úmidos. Os soldados que serviram nas Ilhas dos Mares do Sul durante a Segunda Guerra Mundial o trouxeram para os Estados Unidos. Naquela época, morávamos em Port Arthur, no Texas, em que fica na costa. A rua principal da cidade fica bem no nível do mar. Aliás, na escola de ensino fundamental que frequentei, era necessário ir ao segundo andar para conseguir ver acima do dique. A umidade é muito alta em Port Arthur.
Às vezes, quando me deitava à noite, os lençóis estavam tão úmidos que parecia que alguém havia derramado água neles. O médico disse que o fungo não tinha cura, mas que poderia ser controlado. Ele nos disse que seria bom se nos mudássemos para o deserto da Califórnia ou do Arizona. O médico disse também que eu nunca mais deveria nadar e acrescentou que precisava ter muito cuidado para nunca deixar que entrasse água naquele ouvido. Ele me deu um remédio que eram gotas esverdeadas para pingar no ouvido. Eu pingava no meu ouvido e depois colocava um pedaço de algodão. Quando meu pai voltou para casa, eu disse a ele que precisava ir ao médico limpar o ouvido. Ele me levou e ficou no carro enquanto fui ao consultório médico. Quando voltei para o carro, meu pai perguntou: "Você quer ser curado?" "Você sabe que sim", respondi. Ele não falou mais nada, só ficou parado. "Você vai me dizer como?" Finalmente perguntei. "Eu estava esperando você perguntar", ele respondeu. "Filho", ele continuou, "se quer receber sua cura, você terá que acreditar nela por si mesmo. Eu estava orando sobre isso e o Senhor me mostrou que você sabe tanto sobre fé quanto qualquer um." Isso era verdade. Eu até preguei alguns dos sermões do meu pai para os jovens de nossa igreja. De repente, aquilo me atingiu em cheio. Eu estava pregando para os outros, mas estava me apoiando na fé de meu pai. Quando voltamos para casa, ele apontou para uma cadeira e disse: "Vamos nos ajoelhar aqui e orar." Ajoelhei-me diante da cadeira e ele se ajoelhou diante do sofá. Esperei e finalmente perguntei a meu pai: "Você vai orar?" "Não, não estou precisando de nada." Orei e a partir daquele momento comecei a citar a palavra e a agradecer a Deus pela minha cura. A manifestação não veio imediatamente, mas dentro de 2 semanas toda a dor havia desaparecido. Meu ouvido foi curado. Em 1962, quando entrei para o exército, precisei fazer um teste de audição. Os médicos disseram que meu ouvido esquerdo era muito mais forte do que o meu ouvido direito. É nesse lugar que muitas pessoas cristãs estão hoje. Elas ouviram muitos pregadores e professores falarem sobre fé, mas não estão recebendo de Deus. Elas têm fé em seu coração, mas não a colocam em prática. Esses cristãos querem que no lugar deles os outros orem e creiam que Deus fará algo. Não entendem que podem orar e Deus os ouvirá. Você pode ir ao Pai Celestial da mesma forma que você faz com seu Pai terreno. Você pode pedir a Deus o que a Bíblia diz que pertence a você. Veja 6 maneiras práticas de aumentar sua fé e elevar seu nível de expectativas para poder receber o que já é seu. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.